Nessa aula de hoje nós vamos começar a estudar ondulatória, né? E antes de você analisar a equação de onda, é necessário que você conheça as grandezas que caracterizam uma onda. Então vamos na ordem. A primeira grandeza que vocês vão estudar é a amplitude. Tá? A amplitude é a distância medida do eixo. Tá? Se você não tiver o eixo no vestibular, você desenha o eixo, que corta a onda bem no meio, né? E essa distância do eixo até o ponto mais alto da onda, que é chamado de crista, né, é chamado de amplitude. Tá bom? Não esqueçam que a amplitude é um número modular, né? Então, na verdade, você poderia medir essa distância aqui do eixo também, né, até o ponto mais baixo. Nós estamos lidando com ondas simétricas, né? Esse ponto mais baixo é chamado de vale. E aí você obteria amplitude também. Tá? Não é errado dizer que a amplitude, de certa forma, é a altura da onda em relação ao eixo. Mais para frente, vocês vão perceber que a amplitude está ligada à intensidade de uma onda. Ok? A segunda grandeza que caracteriza uma onda seria o comprimento de onda. Tá? Não vá confundir com o comprimento total da onda. Né? O comprimento de onda, que nós usamos a letra lambda para simbolizar, né, é definido como sendo a menor distância na horizontal entre dois pontos que se repetem. Tá? Como assim? Eu posso pegar qualquer ponto da onda, posso pegar aqui, por exemplo, né, e na horizontal eu vou caminhando até essa oscilação se repetir. Não vai confundir, não é esse ponto aqui. Tá? Seria esse aqui. Esse aqui é o ponto onde a onda vai se repetir. Né? Então, essa aqui é a menor distância. Tá? Que não esqueçam que, na verdade, esse ponto se repete aqui e também ele se repetiria aqui. Tá? Então, vamos completar. É a menor distância entre dois pontos que se repetem na horizontal. Isso aqui é o lambda. Tá bom? Eu estou ilustrando com essa onda senoidal. Na verdade, os conceitos que eu passar para vocês, né, valem para qualquer tipo de onda simétrica. Tá bom? Mas como essa aqui é a que mais cai em vestibular, né, a gente pode generalizar dizendo que o lambda seria, na horizontal, a distância que corresponde a duas barriguinhas aí. Tá? Em sala de aula eu chamo de barriguinha isso aqui, ó, daqui até aqui. Tá? Então, se você tiver duas barriguinhas, essa distância na horizontal corresponde ao lambda aí. Na sequência, a terceira grandeza que nós vamos ver é o período. Nós vamos utilizar a letra T, a mesma letra que a gente usava para período, né, no estudo do movimento circular uniforme. Na verdade, várias equações que nós vamos usar aqui, né, nós utilizávamos no movimento circular uniforme. Por definição, período é o tempo necessário para que a onda ande um comprimento de onda, um lambda. Então, esse período ele está ligado, né, à distância de um lambda. Ok? Por isso que vocês não podem se confundir em vestibular. Se você receber uma figura dessas aqui, geralmente ela vem quadriculada, né? Você tem que olhar se o eixo aqui tá determinando uma distância, quer dizer, ele pode estar em metros, em centímetros, em milímetros, etc. Né? Qualquer unidade dessas aí. Ou também o eixo pode estar em minutos, em segundos, normalmente é segundos, né? Etc. Pode ser milissegundos também, tá bom? Em outras palavras, você tem que ver se esse eixo aqui está medindo distância ou tempo, tá? Porque aí você pode usar aquela definição das duas barrigas, né, para ver tanto o período quanto o comprimento de onda. Como assim? Se essa distância for dada em metros, daqui até aqui corresponde ao lambda, que será o comprimento de onda. Tá? Por outro lado, se essa distância for, se esse eixo, né, estiver em tempo, minutos, segundos, por exemplo, então isso aqui, né, seria o tempo necessário para a onda andar, um lambda. Então seria um período. A quarta grandeza que a gente vai ver é ligada à terceira, que é o período. Né? Seria a frequência f de uma onda. Aqui nós vamos utilizar a mesma definição do movimento circular, né? Frequência é inverso do período. Tá? Não se esqueçam jamais, né? Eu sempre falo para vocês desse tipo de dependência, né? Se a frequência é inverso do período, o período é inverso da frequência. Então você não precisa nem encarar como sendo
uma formulinha. Você pode lembrar dessa frase, né? Período é o inverso da frequência, frequência é o inverso do período. Tá? Se o período for dado em segundos, aí a frequência vai ser obtida em hertz, que seria a unidade mais famosa de frequência que nós conhecemos. A quinta grandeza que determina uma onda é a pulsação ou a frequência angular, a famosa bundinha. Eu falei que muita coisa vai vir do movimento circular. Na verdade, tem uma razão, né? O movimento circular ele tem uma característica em comum com a ondulatória, que seria a periodicidade. Tá? Tanto a onda quanto o movimento circular uniforme são periódicos, né? Quer dizer, de tempos em tempos, eles são movimentos que se repetem. Tá? Você pode encarar assim, essa onda aqui, ó, acompanha o cursor. Ela anda daqui até aqui, a partir daqui ela se repete. Então, daqui até aqui, vai repetir, e de novo, e assim por diante. Assim como o movimento circular uniforme, que eu mencionei para vocês, né? Que se você conhecer a primeira volta, na verdade você conhece todas, por quê? A partir da primeira volta, isso aí só vai se repetindo, tá bom? Então, a quinta grandeza aí seria a pulsação. Um avisozinho, ela não cai muito em vestibular hoje em dia, tá? Período, frequência, amplitude e comprimento de onda são muito pedidos. Tá? Essa quinta grandeza não é tão pedida assim. Seria 2π vezes a frequência. Em outras palavras, né, a frequência angular, que é a pulsação, é igual à frequência normal, entre aspas, né, vezes 2π. A unidade é a mesma, né, do movimento circular, seria radianos por segundo. E a sexta e última grandeza que a gente vai ver por enquanto, né, seria a velocidade de propagação da onda, que nós vamos chamar de v. Né? E para você obter isso aqui, muito cuidado. Tá? Como eu tinha falado para vocês, né, que esse movimento é periódico, na verdade subentende-se, você só vai fazer no vestibular ondas que tenham velocidade de propagação constante. Em outras palavras, movimento uniforme. Então, para obter a velocidade da onda, ou você vai utilizar ΔS por ΔT, distância por tempo, né? Como você fazia na cinemática. Então, os enunciados assim trazem a distância, né, que a onda percorre num determinado tempo. Tá? Aí você procede como você fazia na cinemática. Ou a equação adaptada, né, para a ondulatória seria a famosa, uma das mais famosas equações de física, né, V igual a lambda F. Comprimento de onda vezes a frequência. Não se esqueçam, né, que na verdade essa equação de onda ela é ΔS por ΔT disfarçado. Tá? Por quê? Só você lembrar, quando a onda andar uma distância equivalente a 1 lambda, o tempo ΔT que ela demora, por definição, é um período. Tá? Se você separar isso aqui assim, lambda vezes 1 sobre t, aí você percebe que você volta na formulinha, né? 1 sobre t é a frequência. Então você obtém V igual a lambda vezes a frequência aí. Tá ok? Por isso que dá na mesma você utilizar ΔS por ΔT ou V igual a lambda F. Ok?